Boa noite, gente. Vamos começar a entrar na nossa live. Muito bem, vamos entrar aqui, eu e Rodrigo. Galera boa entrando. Alô, meu Boa chefinho! noite, Como está você? tudo beleza? Tudo certo? Tá acertando aí? Tô tudo certo. Ajeitando Pô, aqui tem as coisas. uma galera boa entrando aqui, viu? A galera tava esperando, hein? Danizinha. Bom, gente, dando início aqui, enquanto a gente está ajeitando a parte da conexão. Muito boa noite para vocês, nossas divas. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de um assunto comum, mas que a gente tenta evitar com o pré-natal, que é a prematuridade. Então, esse é o mês roxo, tem o azul do homem, novembro azul da diabetes e novembro roxo da prematuridade. A gente escolheu falar esse mês da prematuridade porque está ligado intrinsecamente com a nossa profissão, é uma coisa que angustia muito todos nós obstetras, porque algumas vezes a gente consegue definir a causa daquele parto prematuro, mas a maioria das vezes não se consegue definir essa causa. E a gente queria discutir um pouquinho aqui sobre isso, tá? Então, vamos nessa, né, chefe? Isso, e é uma coisa que aumenta muito, né? A ansiedade, a mortalidade dos bebês, internamento prolongado em UTI. Então, é sempre. A gente fica sempre na tentativa de que não aconteça. Exato. A ideia do pré-natal, minha gente, é justamente antever problemas. Então, a gente sempre fala muito que pré-natal não é só fazer e levar exames, mas é falar sobre sua saúde, como anda você no trabalho, se seu trabalho é exaustivo, se seu trabalho é de risco, como é que anda a questão da alimentação, do bem-estar, do sono, do ritmo intestinal, né? Corrimentos vaginais, como é a história prévia dessa mulher, se ela já teve outros partos prematuros, se tem doenças que possam causar, né, prematuridade. Então, o pré-natal é um bate-papo. E ele foi inventado justamente para evitar problemas. O principal problema que se inventou o pré-natal foi para evitar a pré-eclâmpsia. E aí a gente avançou com todos os outros cuidados, evitar doenças sexualmente transmissíveis, né, fazer orientação sobre isso, evitar a prematuridade, tá, gente? Então, prematuridade é uma coisa importante, grave no nosso país, né? As UTIs neonatais estão abarrotadas de bebês prematuros e muitas vezes se deve a isso a um pré-natal ineficiente, ou seja, a mulher vai, faz o pré-natal, mas não tem acesso a parâmetros que possam ajudá-la a não parir prematuramente, né? Chefe, fala aí um pouco E sobre só os ressaltando principais. também que, tipo, mesmo um pré-natal muito bom, claro que a ideia é que a gente faça um Sim, pré-natal muito bom, que rastreie que tudo, 2/3 das pacientes, elas não têm fator de risco. É, Então, a gente às vezes, tipo, a gente tem que fazer o pré-natal, a gente tem que rastrear, mas mesmo assim existe a possibilidade de você não ter fator de risco e você ter um parto prematuro. exatamente. O que piora da prematuridade quando o pré-natal é difícil ou o pré-natal não é feito são as causas evitáveis de parto prematuro que a gente poderia ter rastreado, né? Então, 2/3 a gente nunca vai saber, que é aquilo que a gente está falando, que o Rodrigo falou, mas a ideia do pré-natal é o 1/3 que a gente poderia saber, a gente evita com um Exatamente, pré-natal bem feito, né? exatamente. Um pouquinho aí das causas desses partos prematuros. O Edrica falhou. Falhou? Minha conexão tá ruim, sua conexão tá ótima. Não, a sua ficou ruim só agora, tava ótima. Hum. Fala um pouquinho, Rô, das causas de parto prematuro, das causas evitáveis, né? Do que a gente tem no pré-natal que a gente pode evitar parto É isso, prematuro. as causas mais importantes são infecção. Então, por isso a gente faz triagem de infecção urinária, que é a mais importante. A gente pergunta toda vez no pré-natal como é que está o corrimento vaginal, sabe? É uma coisa, Isso. eu acho que meio maçante. Toda vez a gente pergunta como é que está o corrimento. Mudou o aspecto, mudou o cheiro. Tem algum incômodo a urinar. São coisas muito importantes, sabe? É, então, sobre a distensão uterina,
pacientes que têm gestação gemelar, pacientes que têm polidrâmino, também aumenta a chance de parto prematuro. Sangramentos, Exato. aumenta a chance de parto prematuro. Mulheres que têm um IMC anormal, então não é só a mulher que engorda muito, mas aquela mulher também que ganha pouco peso, ela também tem a chance de parto prematuro. E estresse materno e fetal. O que é que a gente Eu ia coloca como falar estresse sobre fetal? isso. São os problemas do bebê, gestão de crescimento, a pré-eclâmpsia, ou o estresse materno, o estresse de trabalho. A gente já sabe que cargas de trabalho muito elevadas, com muito estresse durante esse trabalho, também aumenta a chance de parto prematuro. Então é uma coisa que a gente tem que realmente pensar e levar em consideração no É. pré-natal. Que a gente fala muito do trabalho materno, principalmente o trabalho materno noturno, tá? Ou trabalhos diurnos que sejam muito pesados, física ou emocionalmente, tá? Então, já existem estudos, por exemplo, que associam as mulheres que têm trabalho de turno noturno uma maior chance de parto prematuro pela questão, gente, dos hormônios. Então, assim, uma das formas de entrar em trabalho de parto é o desencadeamento, aí não se sabe o que diz reprime esse desencadeamento do trabalho de parto prematuro, lá na pituitária, na hipófise da mulher, mas entende-se que o trabalho noturno, por causa desses hormônios que são liberados de noite, que não deveriam ser liberados, a noite foi feita para dormir mesmo, né? Ou para relaxar, ou para descansar. Libera-se muito corticóide, você fica ali esgotando a sua adrenal e esgota todo o seu sistema hormonal. Então, não se sabe muito bem, mas entende-se que mulheres que trabalham de turno noturno têm uma chance maior, tanto é que é recomendável que mulheres que trabalham de plantão ou turno noturno, que vai a madrugada inteira, que chegam a determinado ponto da gravidez, geralmente na entrada do terceiro trimestre, a gente precisa tirar essa mulher do trabalho noturno. Por que que eu falo isso? Por causa da gente da área de saúde mesmo. Então, muitas vezes a mulher está lá, cansada, estressada, dando um plantão noturno, dá 2, 3 noites e precisa sair desse trabalho noturno, fazer troca, e às vezes a galera não entende, precisa fazer desvio de função, é um direito da mulher, se ela tem gravidez de risco, né, ter funções administrativas menos insalubres. Por que tudo isso? Para evitar o parto prematuro. Então, não é frescura não, tá? Cadê? Vamos lá. Aqui. Edna, ter pequenos corrimentos. Tá ouvindo, Rô? Tô, você Vou tá, ler você alguns. tá... Leia. Vou ler aqui só umas perguntas. Ter pequenos corrimentos todos os dias é normal ou é sinal de alerta? Esses pequenos corrimentos não são corrimentos, gente. É mudança da flora vaginal com o aumento do fluxo vaginal. Que geralmente ele é branco, leitoso, não tem cheiro, não tem cor assim que seja diferente disso. E não tem um cheiro diferente do seu cheiro. Vai ficar atenta, porque tem que estar trocando a calcinha toda hora, evitar a roupa muito apertada, quente, porque essa umidade pode gerar bactérias ou fungos, e algumas bactérias já estão associadas, né, a parto prematuro. Eu queria falar um pouquinho, Rô, sobre rastreio, aquele rastreiozinho que a gente faz no começo com culturas vaginais. Vamos falar um pouco sobre isso, com o ultrassom. Isso, mulheres, principalmente mulheres que têm história de parto prematuro anterior, é indicado a gente fazer rastreio de bactérias com culturas vaginais no início do pré-natal, entre 12 e 13 semanas, ali no início do segundo trimestre. Porque a clamídia, especificamente, assim, é a bactéria, o organismo que está mais envolvido em trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que rastrear, porque é super importante, caso seja positivo, tratar, porque vai diminuir a chance dela ter um novo parto prematuro. Segundo o CDC, ele considera, lá nos Estados Unidos, há alguns anos isso já, que todas as mulheres acima de 25 anos que já tiveram mais de 2 parceiros sexuais na vida, deveriam, no início do segundo trimestre, né, entre 12 e 14 semanas, fazer uma cultura vaginal para pesquisa de clamídia, ureaplasma, e micoplasma e gonococo, porque são bactérias que estão mais implicadas, sendo a clamídia a primeira de todas na implicação do trabalho de parto prematuro. Ele quase que universalizou, né, a necessidade de fazer essa cultura. E existe
essas duas possibilidades. Quem já tem uma história de parto prematuro, você pode fazer e deveria fazer pelo menos a pesquisa de clamídia, né, Rô? Sim. E, e tem essa outra vertente que às vezes a gente usa muito, né, Rô, de pedir universalmente. Chegou, né, enfim, mais de 25 anos, com mais de 2 parceiros na vida, né? Vai fazer isso aí, porque a gente trata essa bactéria no começo, porque essas infecções vaginais por essas bactérias podem propiciar um parto prematuro. Outro rastreio que a gente faz também é com ultrassom de colo, né? Isso. Principalmente nas mulheres que têm história de algum problema no colo, que fez um LIP, ela tem indicação de fazer uma medida do colo no primeiro trimestre. Como obrigatoriedade é no segundo trimestre, mas nessas pacientes que já foram mexidas no colo no primeiro trimestre, elas têm indicação de fazer também no primeiro trimestre e repetir no segundo trimestre até 24 semanas, porque daí, tendo um colo curto até 24 semanas, a gente vai ver o que vai ser usado. Se vai ser só progesterona, se vai usar progesterona e vai fazer uma cerclagem. Então, esse rastreio com a medida do colo é super importante também. E tem uma questão, gente. Tem mulheres que têm uma situação chamada insuficiência istmo-cervical. O que é isso? Mulheres que, como o Rodrigo já disse, né, que passaram por diversos procedimentos no colo, às vezes vários procedimentos de reprodução assistida, já fizeram tratamento de câncer de colo uterino ou lesões pré-cancerígenas de colo uterino. Mulheres que têm malformações uterinas que diminuem a cavidade uterina, né? Que é aquele útero assim parecendo um coração, ou útero assim, são 2 úteros, né? Ou outras malformações complexas. Essas mulheres, elas têm uma tendência maior ao colo não suportar o peso da gravidez. Então, vem um bebê aqui em cima e o colo vai abrindo espontaneamente, às vezes sem contração. É chamado insuficiência istmo-cervical. Tem mulheres que têm 2, 3 perdas de bebês acima de 16 semanas até 20 semanas. São perdas de bebês inviáveis, porque eles não têm ainda maturidade pulmonar nem cerebral para sobreviver aqui do lado de fora. É catastrófico, porque, como qualquer perda na vida de uma mulher, é complexo, mas de uma causa evitável, né? Então, o que a gente tem visto é mulheres que têm a propensão de abrir esse colo, fazer logo essa cerclagem. Então, às vezes a gente não fica medindo o colo dessas mulheres, porque inicialmente ele vem normal. Quando dá 16, 20 semanas, ele afina, a gente não tem mais o que fazer. Pode-se fazer uma cerclagem de emergência? Pode, mas depende. O que é cerclagem? A gente pega, literalmente a boca do útero e costura com linha e agulha mesmo. Linha e agulha aí, aperta. Então, a melhor fase para a gente fazer uma cerclagem é entre 12 e 14 semanas depois do morfológico. Fez o morfológico, tá tudo bem, faz a cerclagem. Ah, doutora, mas meu colo veio normal. Pô, mas você fez um LIP, mas você fez uma cirurgia de tirar um câncer, ou seja, seu colo já é reduzido. Pagar para ver, às vezes, não vale a pena. Mulheres que já tiveram essa história de perda anterior de 16, 20 semanas, sem cólicas, e de repente o bebê foi nascendo, ou seja, aconteceu de ir nascendo sem trabalho de parto, sem ter tido alguma coisa, a gente sempre pensa em insuficiência istmo cervical e recomenda a cerclagem entre 12 e 14 semanas, mesmo com colo normal. Porque ele só vai abrir depois, né, gente? E é importante que o colo esteja normal nessa época, exatamente para a gente conseguir fazer a cerclagem de forma correta, né? Exatamente. Nas mulheres que nunca pariram, existe a ideia de se fazer o rastreio para mulheres que têm mais risco. Mulheres com obesidade, trabalho mais físico muito forte, muito intenso, e com outros fatores de risco, faz-se a triagem com a medida do colo seriada. Faz uma com 12 semanas, uma com 16, uma com 20, sempre nas ocasiões das morfológicas, exceto a de 16 semanas. Para mulheres de alto risco, certo, gente? Mulheres acima de 40 anos, obesidade, com outras comorbidades e outras doenças. Por quê? Porque está tentando evitar que essa mulher tenha a primeira perda, porque o colo pode abrir. A maioria das vezes, com 16 semanas, se tiver alguma alteração, ainda dá tempo de fazer a cerclagem. Quando essa alteração começa a partir de 22 semanas, e aí vamos discutir um pouco, né, Rod, sobre isso, as coisas
mais complexas, porque a cerclagem fica mais difícil por causa do tamanho do bebê. Então, a gente tem outros artifícios, né, chefe? Isso. O que se é mais falado hoje em dia e que tem mais estudos, que tem mais resultado, é o uso da progesterona. Pacientes que tem história de perda, tem história prévia de perda ou de trabalho de parto prematuro, essa paciente ela tem indicação de uso de progesterona a partir de 16 semanas. Isso. E aí ela vai rastrear esse colo até 24. Se esse colo tiver abaixo de 2,5 antes de 24, é pensado o uso a realização da cerclagem. Existe a possibilidade do pessário. É uma coisa nova, tem alguns estudos ainda inconclusivos, outros estudos que mostram benefício. Então não é uma coisa ainda que a gente usa ainda de lança-mão para todas as gestantes, mas é uma coisa a se pensar, não fazer a cerclagem e usar o pessário, mas ainda progesterona, cerclagem ou pessário, e mantém essa progesterona até 36 semanas. Na paciente que até 24 semanas ela está com colo normal, a gente mantém só a progesterona até o final. Exatamente. A maioria das pacientes que não tem um colo muito curto, ou seja, o que se considera colo curto. Por que a gente está falando desses parâmetros, gente? Porque vocês vão olhar os exames, né? Então vamos falar logo dos parâmetros. Ah, sim. Colo curto é abaixo de 25 milímetros, ou seja, de 2,5 centímetros de comprimento. Para a gente tomar uma atitude mais drástica de fazer, a partir de 20 semanas, fazer uma cerclagem ou sugerir um pessário, são colos abaixo de 15 milímetros, ou colos que estão afinando muito rápido. Por quê? Porque está entrando em trabalho de parto, né? Falou assim, Adri, mas se parir lá com 32 semanas no vive, tá, mas se puder parir com 37, não é melhor? Então, muitas vezes a gente usa desses artifícios para prolongar essa gravidez e ela sair dessa prematuridade mais grave, que é a prematuridade entre 26 e 32 semanas. Então, entre 26 e 32 semanas é a prematuridade mais grave. São bebês muito pequenos que precisam de muita intervenção para sobreviver. Sobrevivem, vivem bem, mas precisam habitualmente ser intubados longamente. Às vezes precisam passar por cirurgias. Eles não desenvolveram todos os seus sistemas ainda. Tem que tomar um monte de drogas para conseguir sobreviver. Então, todo o esforço para se conter a prematuridade no nosso país é fazer com que esses bebês cheguem próximo do 9º mês, para que justamente não passem por todas as intervenções, né? Habitualmente, a maioria das UTIs do nosso país recebem bem bebês acima de 28 semanas. Por que esse corte de 28 semanas? Porque a maioria dos bebês já começa a produzir hormônios para abrir seus próprios pulmões. Antes disso, os bebês não produzem esse hormônio e sem pulmão, aqui do lado de fora, não vive. Então, por isso que antes de 28 semanas, a gente investe, tenta tudo, mas as chances são menores de sobrevivência desse bebê sem sequelas. Abaixo de 20 semanas, dado conforto mesmo, porque esse bebê não tem condição de sobrevida ainda no nosso mundo. E isso é aqui no Brasil e em qualquer lugar. Deixa eu ver o que é mais sobre prematuridade, assim. Eu vi Vamos ver as perguntas. uma pergunta legal aqui. Vale aí. Minha gravidez era gemelar, porém com 6 semanas o luto parou de se desenvolver. Hoje estou com 31 semanas, todos os exames morfológicos deram tudo certo. Mas ainda tenho preocupação. Existe risco? Nesses casos, ela realmente tem um risco maior de prematuridade, tá certo? Mas como está indo tudo bem, o mais provável é que ela passe de 37 semanas. Mas tem risco sim de parto prematuro. Mas não é um risco que seja assim, gente, tipo, vai ficar na cama, vai ficar sem fazer nada na vida. É só pra gente observar mais, às vezes, uma progesterona, né, Rodi? Sim. Outra pergunta interessante. Com 37 semanas é a prematuridade, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Se reclassificou prematuridade, principalmente por conta das cesarianas eletivas e pela forma como o bebê nasce. 9 meses começa com 37 semanas e vai, em média, até 41, 42 semanas. Um bebê que nasce de cesariana eletiva até 39 semanas, ele nasce imaturo.
porque a função do trabalho de parto é amadurecer o bebê, não é fazer a gente sentir dor. Então, a função, gente, desses hormônios todos do trabalho de parto não é fazer a mulher sofrer, a mulher achar que ela está pagando o pecado inicial, não tem nada disso. A função disso é amadurecer o bebê. Então, para cesarianas eletivas, até 30, 39 semanas, o bebê ainda não desenvolveu todos os seus sistemas. Se a mulher entrou em trabalho de parto espontâneo, com 37 semanas, significa que o bebê dela está pronto, porque é ele que amadurece o pulmão, manda a mensagem para a placenta da mulher, que manda a mensagem para o colo uterino, que manda a mensagem para a hipófise da mulher produzir ocitocina e fazer o trabalho de parto. Então, aquele parto que acontece com 37 semanas normal, o bebê vai nascer bem. Só que se for de cesariana eletiva, até isso, ele não vai nascer bem, provavelmente. Então, chama-se prematuro tardio, de 37 a 38 semanas e 6 dias. Por quê? Porque ele ainda tem algumas dificuldades para se adaptar ao meio externo. Abaixo de 37 semanas é prematuro. Alguma outra colocação, Rod? Lembrei. Termo precoce. Termo precoce é 37 a 39, termo tardio depois de 39. Isso, perfeito. São termos e jargões médicos que a gente usa simplesmente para dizer assim, minha filha, se você quer marcar sua cesárea, vá depois de 39, que seu filho vai nascer em uma condição melhor. Isso. Não se apresse, porque a coluna está doendo, realmente a coluna dói, o quadril dói, o pubis dói, a gente não consegue dormir, não consegue comer, fica mal-humorada. Isso faz parte, a gente precisa de outras coisas que nos deem conforto, fazer fisioterapia, fazer uma atividade física, ter apoio da família, conseguir mais travesseiro para dormir, às vezes fazer uma osteopatia, lançar a mão mesmo de uma caminhadinha, atividade que nos relaxe, sair do trabalho, né? O povo quer trabalhar até o dia de parir, isso não é legal, né? Então, evitem essas cesarianas antes de 39 semanas por desejo, né? Ah, tô a fim de marcar e tal. Seu bebê pode nascer direto para o UTI, sem necessidade. Já é, não se deveria, né, Isso, marcar mais cesariana abaixo de 39 semanas. exatamente. Vamos ver pergunta aqui. Grávidas com tireoidite de Hashimoto têm probabilidade de aborto ou parto prematuro? Tem, principalmente de abortamento. Todas as mulheres que têm tireoidite, elas precisam estar engravidar no momento de platô, ou seja, quando a tireoide está equilibrada. E é assim, ó, engravidou, soube da gravidez, no outro dia tem que estar medindo os hormônios da tireoide para ver, para poder justamente já ajustar a medicação nesse comecinho e evitar esses problemas de abortamento. Isso é super importante. Tanto o hipo quanto o hipertiroidismo são importantes Toda mulher que tem, por exemplo, abortamento. mulheres lúpicas também tem isso, gente, tem que estar no momento de remissão da doença para poder engravidar, tá certo? Lembrando que é uma gravidez que realmente tem maior chance de prematuridade, principalmente pelas outras doenças, né? Então, mulheres diabéticas, hipertensas, lúpicas, elas têm chance de prematuridade, não porque vão desenvolver um trabalho de parto prematuro, mas porque às vezes a gente precisa antecipar o parto porque o bebê ou a mãe não estão bem. Então, existe também essa prematuridade que a gente chama, entre aspas, de iatrogênica, que é quando o bebê não está legal, ele está, às vezes, com a restrição de crescimento muito severa, está em adraminia, ou seja, sem líquido nenhum, está com uma pré-eclâmpsia muito grave, coisas que ele não consegue melhorar ali naquele momento. Às vezes, a gente precisa antecipar o parto para a manutenção da vida dos dois. Não existe mais esse papo de, vou salvar a mãe e deixar o menino, salvar o menino e deixar a mãe. Vamos salvar todo mundo. Então, enquanto há vida, há esperança e tem que se investir nas gravidezes. Mas essas mulheres que têm doenças crônicas precisam estar muito atentas e fazer todos os exames antes de querer engravidar. Ah, Adri, engravidei na doideira, aconteceu, e eu sou hipertensa, sou diabética, enfim, fiz cirurgias outras. Tem que correr para fazer um pré-natal, não só com a obstetra, mas também com o médico especialista do seu problema de saúde, né? É super importante, porque hoje em dia, claro que acontece muito, eu acho que é o que mais acontece é a gestação não programada, mas principalmente quem tem uma comorbidade tem que pensar muito nisso, para já engravidar num momento de controle da doença.
Exato. Bom, tem várias perguntas aqui falando a respeito de gravidez gemelar e prematuridade. Bom, gente, tudo que faça super distensão do útero pode causar gravidez, pode causar parto prematuro. Por quê? Porque o útero distende, 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 e depois ele começa a querer contrair antes do tempo. A gravidez gemelar, por sua vez, pode acontecer isso, mas não necessariamente toda grávida gemelar vai parir com 5 meses nem com 6. Então, muitas vezes, ela vai parir ali com 37 semanas, ela vai entrar em trabalho de parto, vai romper uma bolsa com 36 semanas, ou seja, é aquele prematuro, mas que é um prematuro que, passando pelo trabalho de parto, ou pelo menos por aquele começo, ele já vai nascer um pouco mais maduro e não vai precisar de tantas intervenções neonatais. Às vezes uma observação, às vezes um pouquinho de oxigênio na máscara ou no capacetezinho que bota. Às vezes vai ter uma dificuldade de regular a temperatura, mas nada que uma observação mais acurada não, não desorganize. Não existe É, indicação. Fale. 50% dos gemelares nascem entre 36 e 37 semanas. Aí 20% nasce acima disso e 30% nasce antes. Então a maioria nasce ali Perfeito. em torno de 36 e 37 semanas. Então tem o risco realmente da prematuridade, mas são bebês de prematuridade já próximo do termo, né? É. Falando dessa gemelaridade de dois. Quando a gente começa a falar de trigemelares ou quadrigemelares, realmente chegar a 37 semanas é complexo e difícil, porque exige muito repouso da mulher, a distensão do útero é muito grande, às vezes já precisa fazer cerclagem ao pessário para poder tentar manter esses bebês um pouquinho mais tempo, e às vezes precisa fazer uma antecipação do parto pela condição do bebê que às vezes não está muito legal lá dentro, nessas gravidezes múltiplas, tá? Gravidez de dois bebês depende também, às vezes a gente precisa antecipar o parto por conta desses desequilíbrios de um bebê ou do outro. Mas isso não é a regra. 50% vai parir entre 36 e 37 semanas. De repente, parece que toda mulher grávida de gêmeo virou uma doente. Parece que ninguém nunca engravidou. É óbvio que a gente tem tido nos últimos 5 anos um aumento sobremaneira das gravidezes gemelares por conta das técnicas de fertilização assistida, inseminação, fertilização in vitro, ICSIS, entre outras coisas que as mulheres fazem para engravidar, aumenta a chance de gemelar. O uso de clomídia ou outros hormônios para ajudar a ovulação também aumenta a chance de gemelar. Mas não significa que todo mundo vai parir prematuro, gente. Parece que agora quem tem gemelar, ninguém pode parir normal e todo mundo vai parir prematuro. O negócio tá difícil, viu? Quer mais aí, Rod, sobre gravidez gemelar e prematuro, que o povo aqui tá doido perguntando. Eu acho que eram essas mesmo, de gemelar eram essas. Não tem muita coisa também, não. Aqui, tive uma perda de 21 semanas, minha bolsa estourou, não entrei em trabalho de parto, porém tive um corrimento intenso, mas minha médica disse que era candidíase, porém não fez nenhuma cultura. Muitos dos corrimentos vaginais, minha gente, a gente não precisa de cultura para tratar, não. A gente, pelo aspecto, pela visualização, a gente trata, porque cada tipo de corrimento tem um aspecto que os ginecologistas e obstetras eles estão habituados, e a cultura às vezes pode levar 21 dias. Você ficar 21 dias esperando com um corrimento vaginal para ver o resultado da cultura para tratar, se for uma bactéria que devia ter sido tratada, perdeu time. Então, muitas vezes a gente prefere tratar logo do que ficar esperando a cultura, que para crescer alguma coisa leva 21 dias, né? Então, a gente sempre vai tratar corrimento vaginal empiricamente. A gente vai olhar, vai ver, vai examinar, vai ver as características, se coça, se não coça, qual o cheiro, qual o odor, e tratar logo, tá? Sim. Boa noite. A gestante que tem média de 5 contrações de treinamento por dia corre risco de trabalho de parto prematuro? Não. Boa. 5 contrações de treinamento por dia está dentro do esperado mesmo. É, lembrando que contração de treinamento é a partir de 28 semanas. Aí pergunta, ó, chefe. Não sei se já foi perguntado, mas tem algo que a gente possa fazer para ajudar a evitar o parto prematuro no caso de gêmeos? Fazer pré-natal. Exatamente. No caso da gemelaridade, você tem É. um fator de risco, né?
E eu acho que tem que controlar, eu acho não. O que se deve é controlar os outros problemas. O estresse, a infecção urinária, O excesso de peso, excesso de né? peso. É, o trabalho estafante, evitar o sobrepeso, a obesidade, para não ter risco de diabetes, hipertensão, que nas gemelares é maior, e isso pode trazer uma prematuridade iatrogênica pela necessidade de antecipar o parto, porque a mulher está hipertensa grave, com pré-eclâmpsia, com diabetes descontrolada. Então, eu acho que o que pode ser feito é um cuidado geral dessa saúde, que isso vale para todas as mulheres, né? Então, gente, assim, gravidez não é o momento de se esbagaçar na comida, de ganhar 20, 30 quilos. Não é o momento de você pensar em trabalhar até morrer, enfim, né? É o tempo de botar o pé no freio, dar uma relaxada, cuidar um pouco da saúde, porque geneticamente a gente modifica nossos filhos de acordo com os nossos hábitos durante a gravidez. E isso também vale para as doenças da gravidez, né? Diabetes, hipertensão, existem fatores imutáveis, às vezes a idade, foi uma fertilização in vitro, ou enfim, qualquer outra coisa, mas existem fatores mutáveis, então vamos fazer a nossa parte, pelo menos. Quer fazer o pré-natal direitinho, ir todo mês nas consultas, gravidezes de risco geralmente a cada 15 dias, né? Veja isso com seu obstetra, fazer todos os exames que o médico pede, se alimentar bem, tentar dormir bem de noite, são coisas que Fazer. evitam doenças, fazer exercício físico, né? Que evitam doenças e vão evitar essa questão, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui. Qual o melhor tratamento para o corrimento vaginal? Como a gente estava falando, cada corrimento, pode ser que não seja nada, que seu fluxo vaginal só tenha aumentado e seja um fluxo normal da gravidez. E cada aspecto, cada cheiro tem um tratamento. Então, isso não tem como a gente dizer o melhor tratamento, porque depende de qual infecção seja. Exatamente. As culturas vaginais do fim da gravidez, gente, são para evitar a infecção do bebê, não são mais para evitar parto prematuro. Que eu vi mais lá em cima uma pergunta. Então, quando a gente pede aquelas culturas vaginais, que agora devem ser feitas com 37 semanas, é principalmente para evitar a infecção do bebê. Porque com 37 semanas você já passou da prematuridade, né? O CDC acabou de mudar esse parâmetro. É opcional, às vezes você pode pedir só o estreptococo, que é uma bactéria que, se ela estiver presente na mulher, o tratamento é no trabalho de parto, ou se a bolsa romper, usa antibiótico durante o processo, não faz nenhum tratamento antes. As outras bactérias a gente acaba vendo também, porque se for passar pelo canal vaginal, se tiver algum problema, a gente já trata antes, certo? Infelizmente, essas culturas não estão disponíveis na maioria das unidades SUS, infelizmente, né? Outra coisa que desencadeia muito trabalho de parto, e a gente gosta de falar, é a questão da infecção urinária. Infecção urinária não tem nada a ver com corrimento vaginal, é infecção do trato urinário. É bastante comum na mulher, se pede geralmente no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre para mulheres que não têm risco, um sumário de urina e urocultura, e fica-se sempre atento aos sintomas. Qual o problema? É que na gravidez não dá muito sintoma. Então, às vezes a mulher começa a vomitar, ela começa a ter contração e ela começa a sentir um dor no pé da barriga, dor nas costas e a infecção urinária. Então, muitas vezes, essas infecções, que a gente chama de infecções indolentes, né, vão ali acontecendo, porque não foi pedido um exame, porque não fez, tô com preguiça, não estou a fim de levar, que nada, é só um exame de urina. Mas a importância desse exame é justamente evitar que tenha infecção, que é mais comum na mulher, e evitar esse trabalho de parto prematuro. Isso, Virtualmente, qual... Fale, Rô. e o que muda na gravidez, né, é que, tipo assim, as bacteriúrias assintomáticas, que é você achar lá na urocultura uma bacteriúria acima de 100 mil colônias, você vai ver lá, tem esse número lá no exame. Na mulher não grávida, a gente não trata, mas na mulher grávida a gente tem que tratar, porque isso, mesmo sem sintoma nenhum, isso aumenta o risco de parto prematuro, aumenta o risco, se você mantém sem tratamento, aumenta o risco de pielonefrite. Então esse sumário e essa urocultura são super importantes. Isso. Mulheres que têm pneumopatias asmáticas graves, mulheres que têm sinusite de repetição, pneumonias,
Também são mulheres candidatas. Qualquer infecção, minha gente, mais grave, virtualmente pode causar um trabalho de parto. É como se o corpo estivesse entendendo assim, meu Deus, o corpo está tão doente que não suporta o bebê. Então vamos botar o bebê para fora para poder fazer com que esse organismo sobreviva. É um mecanismo de sobrevivência. Então, infecções graves devem ser tratadas. Por que que eu estou falando isso também? Porque a grávida se pela de medo do antibiótico. Então, assim, eu tô com infecção urinária, mas o médico da emergência me passou um antibiótico, eu não quero usar. Minha filha, use, use. Porque a infecção é mais grave do que o uso do antibiótico. Atualmente, a gente tem antibióticos que são seguros. Então, se o médico da emergência viu no exame e passou, use, tá? Use com fé e depois você vai fazer de novo e vai acompanhando com o seu obstetra direitinho. Tem uma pergunta sobre golfball. Identificado no exame de eco fetal, é risco de prematuridade? Não, não tem risco de prematuridade, não. E ele, de forma isolada, não é risco de nada. Normalmente, ele desaparece no seguir da gestação, não tem indicação de repetir eco fetal. Então, o golfball sozinho não é risco de nada. Uma pergunta interessante aqui. Prática de esporte durante a gravidez é tranquilo? É. Se você não tem nenhum fator de risco para parto prematuro, seu colo uterino está normal, você não tem sangramento, não tem placenta prévia, não tem nenhuma doença, é aconselhável, inclusive, que se faça atividade física, tá? Para mulheres sedentárias que não estão fazendo atividade física a partir do terceiro mês, ou seja, depois da morfológica, que passa aquela parte mais crítica inicial. Doutora, mas eu vou fazer nada? Pode fazer um alongamento, pode fazer um yoga, uma meditação nesse primeiro trimestre. Mulheres que já praticam esportes, elas vão reduzir o impacto desse esporte e a carga. Então, eu sou triatleta. Óbvio, você não vai andar de bicicleta na rua, mas pode andar de bicicleta indoor. Você não vai correr, mas você pode andar. Você pode nadar, mas não vai nadar 5 quilômetros por dia, vai nadar menos. Mas pode continuar a atividade no primeiro trimestre, tá, meninas? A gente só suspende a atividade física para gestantes de alto risco para parto prematuro ou outras doenças muito graves, porque a maioria das mulheres vão se beneficiar de alguma atividade física. Rodi, tive 2 gravidezes, a última um bebê prematuro extremo de 6 meses. Qual a probabilidade de uma próxima gravidez ocorrer a mesma situação? De você ter, quem tem um parto prematuro tem 30% a mais de chance de ter um novo parto prematuro, tá certo? Se teve um. Se teve 2 partos prematuros, tem 60% de chance. E normalmente ocorre perto da idade gestacional do parto prematuro anterior, tá certo? Então isso tem que ser bem visto, porque 6 meses, eu estou entendendo aí 24 semanas, mais ou menos, entre 20 e 24, a gente tem que pensar numa incompetência cervical, tá certo? Então tem que ser bem avaliado mesmo. Bem Fazer investigado. para a avaliação dessas infecções vaginais, se dão parto prematuro. Avaliar até mesmo uma cerclagem na próxima gravidez, né? Depender da idade da gestação, de como foi, né? Esse parto prematuro foi um trabalho de parto prematuro espontâneo, foi um parto prematuro iatrogênico por uma pré-eclâmpsia gravíssima. Também a gente precisa saber dessas coisas, viu, gente? Você teve uma infecção vaginal grave, você teve uma infecção urinária, tudo isso vocês vão ter que investigar aí. Deixa eu ver o que mais pergunta. O uso de probiótico é bom para evitar infecção urinária? Eu estava fazendo uma revisão esses dias sobre o uso de probióticos para infecções vaginais e urinárias. Assim, gente, os estudos eles não são categóricos, certo? Tipo assim, você vai usar e não vai ter infecção urinária. Ou você vai usar e não vai ter corrimento vaginal. É, na realidade, uma extrapolação da fisiologia. Então, entende-se que se o intestino da pessoa está bem, com bactérias boas, ela não vai ter desbiose, não vai ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio não vai passar para a urina nem para a vagina. Mas é um mecanismo de inferência fisiológica. A gente não tem ainda nada que comprove. Mas a gente passa porque a lógica funciona e porque a mulher precisa ter um ritmo intestinal direitinho. Nós mulheres temos um ritmo intestinal mais bagunçado, na gravidez é pior ainda. E o probiótico, ele ajuda realmente a melhorar o ritmo intestinal quando ele não tá legal, tá?
Aí aquela paciente, Drica, do parto prematuro de 26, de 6 meses, ela falou que foi por causa de um Uhum. H1N1. Então você não tá, Aí, o mais provável que tenha sido pelo H1N1, então você não entra nesses 30% não da prematuridade, de aumento de risco. isso. Falando em H1N1, aproveitando, se vacinem, meninas, né? Vamos falar um pouquinho sobre H1N1. H1N1, a vacina da gripe, que é uma coisa que todo mundo se pela de medo de vacinar, porque fica resfriado, é importante porque ela evita H1N1. H1N1 que é um vírus que ele pega o pulmão e faz uma pneumonia grave na mulher e dá perda gestacional, tá? Então, ou perda da vida da própria mulher, porque na gravidez a gente está com o sistema imunológico baixo para poder suportar a gravidez, e aí você fica gripada, e gripe, febre, problema pulmonar. Então, aquela vacinazinha que dá todo início do ano, nós mulheres, idade fértil, devemos tomar, porque a gente pode engravidar a qualquer hora. Então, lembrem disso. Aqui, muito obrigada. Cistera. Não sei que medicamento é esse, não. Você sabe, Rodrigo? Qual que vocês É, acham do medicamento eu Cistera? estava aqui pensando qual era, mas Deixa não eu sei. abrir aqui na internet para ver. Abre Ver aí, se tem vê. mais perguntas aí. Aqui, tomei vacina da gripe esse ano antes da gestação. Tem que tomar o reforço? Não. A vacinação da H1N1 é uma vez por ano. Cistera é cranberries, não pode ser usado na gravidez, tá bom, gente? Olha essa pergunta aí, Rodrigo. Resultado da ultrassom apresentou placenta com massa ecogênica no primeiro trimestre. Tem risco de parto prematuro ou complicações? Honestamente, não sei. Eu estou extrapolando aqui, mas entendi como se fosse um hematoma. É, Placentário, alguma coisa desse tipo assim. Quem tem isso tem maior risco de parto prematuro. Quem tem hematoma é. retroplacentário, principalmente os mais persistentes, tem risco aumentado de parto prematuro. Deixa eu ver o que é mais de parto prematuro que a gente podia abordar. Deixa eu ver aqui. O que mais, Rodi, que você leu, que você pensou e achou bacana? Tinha umas perguntas, Drica, Hum. que as meninas Ah, fizeram é mesmo. no, no No Instagram. inbox. É, deixa eu ver se Foi. eu acho aqui. Aqui. Colo curto, a gente já falou. Quais os sintomas que precisamos ficar atentas? Elas perguntaram no inbox aqui do nosso Instagram. Travou de Rodrigo, foi minha gente, ou travou o meu? Mandem aí. Ixi, deixa eu chamar Rodrigo de novo que a gente continua, tá bom? Bom, galera? Acho que a internet dele caiu. Vamos lá. Vou respondendo algumas perguntas de vocês aqui que vieram agora de enxurrada interessantíssimas. Enquanto o Rodrigo vai entrando. Não tem a ver com parto prematuro, mas fale de café. Chefinho, caiu, não foi? Tá caído, foi. Pronto. Acho que a galera já tá ouvindo. Já estão ouvindo aí, gente? O Rodrigo entrou. Rod, tem umas perguntas interessantes aqui. É, não tem a ver com parto prematuro, mas fale de café. Ó, gente, café está permitido na gravidez menos de 300 gramas por dia, ou seja, 2 xícaras pequenas, né, de 200 ml de café coado ou 2 cafés expressos. Só, tá bom. Carlinha, muito bem. A acupuntura no parto prematuro é indicada, meus queridos?
E aí, chefe? A acupuntura para indução de parto prematuro ou indução de parto? Eu acho que deve ser preparar o parto, né? Os acupunturistas, eles conseguem fazer alguns, assim como eles têm pontos que ajudam o parto, ajudam a indução do parto, eles têm pontos que bloqueiam o desencadeamento do trabalho de parto prematuro. A medicina chinesa ela tem 5.000 anos, a nossa medicina tem pouco mais de 400. E a gente não conseguiu provar que a acupuntura sozinha consiga parar um trabalho de parto prematuro ou prevenir o acontecimento dele. Mas ele também fala que não faz mal tentar. Então, se puder lançar mão disso, eu já lancei mão com várias pacientes, principalmente aquelas que têm aquelas contrações irritativas que vão modificando o colo do útero a longo prazo. A ideia da acupuntura era parar as contrações junto com a medicação. Então, a gente não tira a medicação para fazer só a acupuntura. Pode ser mais uma terapia associada, até porque a acupuntura tem outras questões. Ela ajuda no controle da ansiedade, né? Ela faz né, dá uma regulada na questão hormonal da pessoa. Então, isso tudo também influencia no trabalho de parto prematuro, né? Aí, Carol falou aqui sobre doença periodontal e parto prematuro. É verdade, como falando de doenças infecciosas, né, no geral, a doença periodontal tem sim relação com, com parto prematuro e existe o pré-natal odontológico também, né, que deveria ser Isso. feito. É. É. É, as doenças periodontais, minha gente, são grande causa de parto prematuro e também de pré-eclâmpsia. Já existem estudos demonstrando que mulheres com gengivites ou outras doenças infecciosas, elas têm um maior risco de pré-eclâmpsia e parto prematuro. Ó, gente, mioma e parto prematuro. Tem algumas perguntas aqui sobre mioma e parto prematuro. É, a não ser que seja um mioma gigantesco do tamanho de um bebê. Fora isso, esquece esses miomas aí, minha gente. Esquece mioma. Mioma não faz nada. Mioma não é câncer, mioma não é nada. Mioma é um crescimento anormal das células do útero, certo? Miomas dentro do útero podem dificultar a gravidez e estão associados, às vezes, realmente a um parto prematuro, dentro do útero. Mas, às vezes, a mulher nem engravida. Se engravidou e o mioma está lá quieto, deixa ele quieto. Se o mioma está fora do útero, piorou mais ainda. Deixa ele quieto lá que não vai acontecer nada. Então, para a gente pensar que o mioma pode desencadear um trabalho de parto prematuro por superdistensão uterina, é um mioma muito grande. É um mioma assim, ó, 10, 15, 20 centímetros de mioma. Não são esses miomas pequenos que ocasionalmente a gente acha no ultrassom, tá? Exatamente, Quando esses miomas eles muito diminuir, né, o volume interno da cavidade uterina e entra naquelas malformações uterinas, né, que a gente falou de aumento de risco de parto prematuro. Exatamente. Gestação de 31 semanas, gemelar, sem nenhuma intercorrência, ainda existe chance de parto prematuro? Enquanto a gente está grávida, a chance existe, né? Péricles, fique tranquilo, não vai parir prematuro, não. Vai não, rapaz, fique em paz. Tá fazendo pré-natal com você, chefe? É, Ah, não vai parir não, menino. Deixa de arte. Deixa de arte. Para a placenta prévia oclusiva, com 28 semanas, além do repouso absoluto, tem outras orientações? não. Repouso absoluto? Por que esse repouso? Está sangrando? Ele deve ser um repouso relativo, ou seja, vai ficar em casa, é óbvio, vai evitar atividade física, Relação mas também sexual. depende. Relação sexual, se tiver qualquer sangramentozinho, vai tratar logo, internar, mas. Cíntia Dolo, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Cíntia. Na gestação de múltiplos, é obrigatória a medicação para amadurecimento dos pulmões e a dosagem é devida à quantidade de bebês ou é única? Ai, chefinho, polêmica. Como é? Na gestação de múltiplos, é obrigatória a medicação para amadurecimento dos pulmões do bebê, que a galera faz, né, com 32 semanas. E a dosagem é devida à quantidade de bebês ou é única?
Não, não tem indicação. Só se você tiver tido trabalho de parto prematuro, você vai fazer o corticoide e a dosagem é única. Você não aumenta a quantidade de corticoide com relação à quantidade de bebês, não. É, É a mesma dosagem. isso. Por que essa pergunta, gente? Deixa eu contextualizar. Há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, toda mulher grávida de gêmeo com 32 semanas recebia dose de corticoide, porque se ela parisse prematuro, o bebê já estava coberto e ficava recebendo uma dose de corticoide por semana até parir. Percebeu-se que essas doses de corticoide tinham um efeito muito, essas doses semanais de corticoide tinham um efeito muito deletério sobre os bebês. Eles nasciam pequenos, com restrição de crescimento fetal, com déficit cognitivo, com oligodrâmio, entre outras doenças mais graves. E aí, o que é que se preconizou? Se a mulher entrar em trabalho de parto, a gente detém o trabalho de parto com medicamentos, geralmente intra-hospitalar, e aí sim a gente usa o corticóide porque a gente está entendendo que o parto pode rolar. A gente está detendo, mas a gente entende que pode acontecer. Mas só se faz essa dose e, se precisar, no máximo, mais uma dose de resgate. A gente pode fazer depois de 10, 15 dias daquela primeira dose, né? 7 a 10 dias depois da primeira dose, se precisar. Mas não se fica fazendo mais corticóide como antigamente, só porque é grávida de gêmeos, tá? Uma pergunta interessante aqui, ó. Fiz um CAF há um ano, estou com 31 semanas. O ginecologista que me operou alertou desde o início que corro o risco de parto prematuro. Muito esforço físico pode acarretar parto prematuro? É cerclagem, minha filha, já que ele te alertou tanto. É isso. E aí, O chefe? CAF avalia bem, né? Se realmente precisava ou não precisava da cerclagem. É, mas você tem risco aumentado de parto prematuro, não só por conta do exercício físico, mas o risco inerente ao procedimento no colo. Exatamente. Muitas vezes, gente, a depender do CAF, a gente faz cerclagem preventiva mesmo, viu? Não é um procedimento que esteja assim. É uma coisa que a gente pondera com o paciente. A gente pode lançar mão de fazer uma cerclagem a depender da profundidade desse CAF, né? Em vez de ficar só com progesterona, é recomendável que fique com progesterona até 34, 36 semanas e repouso, evitar atividade física, qualquer esforço muito grande. Mas não é um repouso absoluto em cima da cama, mas a depender, pode se considerar mesmo, né, chefe, uma Não, cerclagem. não é uma coisa protocolar, não, mas é de se pensar. É, é de se pensar. Boa pergunta. Depressão na gravidez tem relação com prematuridade? Eu não li nada sobre isso, não. Você leu? Eu também não, Drica. É, não. Depressão não tratada na gravidez tem a ver com problemas no bebê depois. Déficit cognitivo, transtorno. Oh, meu Deus. Esqueci agora. Déficit de atenção, problemas de aprendizado. Então, a gente, né, eu fiz até uma live sobre isso em setembro, onde a importância do tratamento da depressão e dos problemas psiquiátricos das mulheres. Tem que tratar. O uso do remédio não é mais grave como era antigamente, mas a gente tem remédios mais modernos. A doença é mais grave do que o uso do remédio. Então, depressão é grave para o bebê. Tá bom, minha gente? Infelizmente, o povo acha que é tristeza. Depressão não é só tristeza, não. Tem várias outras coisas Exatamente. Tratar na gravidez implicadas. não pode parar. Não para, não. Exatamente. Até porque o remédio passa menos na amamentação. O pessoal acha que passa mais, mas passa menos, tá? Gente, daqui a pouco tá acabando nossa live. Chefinho passou voando, como Verdade. sempre. Você lê mais alguma coisa legal, Rod? Gente, eu não Não, tive tempo de ler nada de ontem para hoje, pelo amor de Deus, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não falou aqui. Após a polêmica do Vonal, vocês indicam ou não? é Vou isso. dar minha opinião. Falei, chefe. Eu pessoalmente, já não usava muito o Ronal, por conta mais da mudança do ritmo intestinal. O Ronal piora muito, e é uma coisa que já piora na gravidez, e o Ronal piora mais o ritmo intestinal.
usava mais Meclin, Dramin, é, mas eu acho não, e a determinação do consenso europeu sobre o Vonal, o pequeno aumento de risco continua sendo indicado para aquelas pacientes com hiperemesis gravídica, aquela paciente que vai desidratar, que vai perder muito peso. Então, a gente continua Associar, indicando casos mais graves. exato. Eu sempre lançava a mão do Vonal nos casos mais graves também, gente. Porque já existia esses estudos há muitos anos, na realidade. O Vonal é ótimo porque ele não dá sono, então para a mulher é muito mais cômodo. E na realidade, para a êmese, geralmente eu recomendo mais nutricionista e tentar organizar um pouco a alimentação. Se a mulher realmente está vomitando muito e está difícil trabalhar, está difícil fazer as coisas e ela tem hiperêmese, a gente precisa lançar mão de Vonal. Assim como a gente lança a mão de outras medicações que nem se falou aí, que são bem mais graves, né? Porque a gente está tentando manter a mulher bem. Porque se ela não estiver bem, porque vomitar, gente, não é frescura, não. A depender da quantidade de vômitos, da forma que essa mulher não consegue se alimentar, ela desnutre de tal forma que ela está suscetível a aborto, inclusive, perder a gravidez. Exatamente. Então, não estou falando daquele vômito matinal que a gente acorda meio mareada porque comeu 6 da noite e acordou 6 da manhã, deu um vômito e passa o dia mareada. A gente não está falando disso, a gente está falando da mulher que vomita sem parar, que desnutre, que perde 5, 10, 15 quilos. Essa mulher a gente vai usar tudo. Vonal é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Zolpidem, eu não sei que droga é essa, não. Deixa eu olhar aqui. Vê aí, chefe, as outras perguntas. A gente já vai errar, viu, galera? Isso, Débora. Zolpidem. Débora, você precisava do Ronaldo, você estava vomitando demais. Fique tranquila, não tem nada. Zolpidem. Deixa eu ver para que serve. Mas, gente, se a gente não usa é porque não pode usar. Zolpidem é um ansiolítico. É um ansiolítico, né? É. Não, pode usar não, gente. Eu sei qual é. O Zolpidem é muito usado para insônia. Zolpidem não pode usar, não. A gente troca por outros ansiolíticos, viu? E outra coisa, quem usa suas medicações e engravida, não suspende do dia para a noite, não. Vai no psiquiatra, vai no obstetra para poder fazer desmame, tá certo? Pode ser qualquer Dramin? Pode. Zolpidem para dormir, não. Zolpidem não rola, não, viu, gente? Vai usar outros ansiolíticos. Bom, acho que a gente podia finalizando, né, Rô? Vamos. Quer deixar alguma mensagem para as meninas? Não, acho que de mensagem é realmente fazerem o pré-natal, perguntarem tudo na consulta. Eu acho que a gente falou até isso da outra vez. Você começou falando isso. A consulta não é só para mostrar exame. Uma das coisas que mais, né, que mais a gente gosta na consulta aqui é de conversar, é de buscar, porque assim a gente consegue diminuir aquele 1/3 de partos prematuros evitáveis. A gente consegue prevenir. Exato. A minha mãe que arrasou com glitter é para poder tirar as olheiras, ó. Bom, gente, de mensagem é isso que Rode falou. Muito obrigada pela audiência de vocês. Manda essa live pra galera aí, tá certo? Avisa. A gente vai ver o tema a gente vai ver esse mês que vem vai fazer, porque é um mês muito apertadinho, né, chefe? Sim. Talvez a gente desse para fazer o próximo em janeiro. Vocês podiam mandar pra gente o que é que vocês querem ouvir por aqui, o que é que vocês gostariam de saber de tema. Enfim, esse tema a gente sugeriu esse mês porque calhou de ser o mês da prematuridade. É um mês de se pensar no assunto. Mas é isso. Já vamos, né, chefe? Vamos. Tchauzinho, boa noite.